Por que será que a gente percebe mudança de coloração naquela solução do experimento da água furiosa? Bom, para entender isso, a gente precisa saber um pouco sobre deslocamento de equilíbrio. Imagine que eu tenho uma reação química onde A se transforma em B ao mesmo tempo em que B se transforma em A. Isso é o que chamamos de reação reversível. Quando as concentrações de A e B forem constantes, ou seja, quando elas pararem de variar, eu digo que atingiu o estado de equilíbrio. Todo processo reversível tende ao equilíbrio. Mas atenção, quando eu falo que as concentrações são constantes, eu não estou dizendo que elas são iguais. Eu estou dizendo apenas que a velocidade da reação direta, de A se transformando em B, é igual à velocidade da reação inversa, onde B se transforma em A. Aí a gente atinge o estado de equilíbrio. Esse equilíbrio ele pode ser perturbado. O princípio de Le Chatelier, que é empírico, ou seja, tem embasamento experimental, diz que toda vez que a gente perturba um equilíbrio, ele vai tentar se reestabelecer, minimizando o efeito que a gente colocou sobre ele. Como será que é possível perturbar um equilíbrio? Bom, para isso a gente pode variar a pressão, a temperatura ou a concentração das espécies envolvidas. Vamos tentar entender como é que variar essas coisas vai interferir no nosso estado de equilíbrio. Por exemplo, essa é a reação de síntese da água, onde temos gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio e se transformando em água. Se após o equilíbrio ser estabelecido, ou seja, após as concentrações das espécies pararem de variar, eu aumentar a concentração de hidrogênio gasoso, esse equilíbrio está sendo perturbado. Para minimizar o efeito da adição de hidrogênio gasoso, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de produção de água, ou seja, a reação direta será favorecida, porque favorecendo a reação direta, vai haver consumo de hidrogênio, que foi adicionado, até eu atingir um novo estado de equilíbrio. Se após atingido o equilíbrio eu removesse gás oxigênio do sistema, o efeito seria o contrário. A reação inversa de decomposição da água seria favorecida para repor a quantidade de oxigênio que foi perdida. Bom, também podemos pensar no que acontece com o equilíbrio se variar a pressão, que vale apenas para a reação envolvendo gases. Usando novamente a reação de síntese da água, a gente pode perceber que temos 3 mols de partículas gasosas nos reagentes e 2 mols de partículas gasosas nos produtos. Portanto, se aumentarmos a pressão do sistema, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido que produz menos partículas gasosas, ou seja, a reação direta seria favorecida, pois o produto é formado de 2 mols de partículas gasosas, enquanto o reagente 3. Mas atenção, imagine o caso de uma reação genérica 2A no estado sólido, mais B no estado gasoso, se transformando em 2C no estado gasoso. O aumento da pressão deslocaria o sistema no sentido da formação de reagente, pois mesmo formando um número maior de partículas totais, eu formo uma menor quantidade de partículas gasosas. Se eu diminuo a pressão, consequentemente o efeito é o contrário. Desloca-se o equilíbrio no sentido que forma mais mols de gases. Também é possível perturbar esse equilíbrio variando a temperatura. Essa reação tem um ΔH menor do que zero, ou seja, ela é exotérmica, libera calor. Então, se eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido que consome calor, ou seja, no sentido da reação inversa. Se a reação direta é exotérmica, a inversa é endotérmica. Portanto, se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação que libera calor, ou seja, a reação direta é favorecida, formando maior quantidade de água. Vale a pena lembrar que a temperatura é o único fator que, além de deslocar o equilíbrio, muda também o valor da constante de equilíbrio. Atenção! O uso do catalisador ele não vai deslocar o equilíbrio, porque o catalisador aumenta a velocidade da reação direta e da inversa também, ou seja,
Ele ajuda a atingir o estado de equilíbrio mais rapidamente, mas ele não desloca o equilíbrio em nenhum dos sentidos. Será que agora a gente consegue pensar um pouquinho sobre aquela nossa pergunta inicial? Por que será que a gente observa a mudança de coloração no experimento da água furiosa? Um abraço, turma, e até segunda!